Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Papo Terapia com Cristina Franco, Roberta Bosco. Olá, Cris. Olá, Carol. E hoje, gente, nós estamos aqui com a Ana Carolina Guzman para falar sobre um outro assunto que eu adoro. Tenho certeza que vocês também vão adorar. Aliás, são dois assuntos, né, Carol, que a gente vai conversar. Isso. Tarô e Theta Healing. Uau. Né? Mas eu, como boa escorpionina que sou, amo as artes divinatórias, assim que chama, né? Sim. E, gente, eu fui estudar tarô, vou contar um segredo meu para vocês. Eu fui estudar tarô, entender sobre os arcanos maiores, menores, sobre as cartas, para ver se a taróloga que eu ia estava lendo certo para mim. Você acredita nisso, Carol? Acredito, super acredito. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né? E principalmente como que o tarô chegou na sua vida. Bom, o tarô chegou na minha vida quando eu era caída do caminhão. Eu era totalmente a louca do tarô. Lembra que você viu o vídeo e você falou, eu quero ser doida por tarô. Pois é, eu era a louca do tarô, eu fazia mais ou menos isso aí que você fazia. Só que eu ia em cada um dos tarólogos para ver se algum me falava alguma resposta diferente. Então, eu ficava indo nesse lugar. Por isso que eu escrevi lá que eu sou a louca do tarô. Isso. E aí, agora, depois que eu comecei a trabalhar com essa parte mais de terapias integrativas, eu entendi a função do tarô, né? O tarô, para mim, ele é alta tecnologia na espiritualidade, né? Todas as cartas do tarô, elas estão conectadas com o nosso corpo. Então, por que a gente consegue fazer leituras de tarô? Porque ele está revelando alguma coisa que você não tem a consciência naquele momento. Então, ele está revelando alguma coisa que simbologicamente está escondida e você não está conseguindo ter consciência daquilo naquele momento. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento. E quando eu fiz a iniciação do tarô, a primeira vez que eu fiz, eu fui vivenciando cada carta do tarô e eu fui entendendo que existem momentos da nossa vida que a gente está conectado com alguma carta do tarô. Sim. Né? Então, por exemplo, fiz uma mudança agora de cidade, né? Que não foi nada planejado. Então, a torre do tarô estava presente na minha vida. Então, é uma desconstrução daquilo que eu achava que era um alicerce, uma estrutura, e que, de repente, teve tudo que mudar. E aí, a gente vai entendendo quais são os arcanos que estão sempre guiando a gente, né? Então, entender o tarô, para mim, além de ter sido uma grande... sei lá, para mim foi muito divino entender tudo que acontece através das cartas do tarô. Foi também, quando você olha para a carta do tarô, você está se conectando com vidas passadas suas, porque o tarô é uma técnica que está há milênios aí, ela foi desenvolvida lá no Egito, ninguém sabe a origem exata do tarô. Então, quando a gente olha para aquilo, para mim, quando eu falo que é alta tecnologia, é porque é uma tecnologia da nossa alma, né? O tarô, ele conversa com a nossa alma. Mas eu penso que essas artes, né, divinatórias estão na humanidade desde sempre. Sempre, né? sempre. Desde sempre. Desde assim, a mais antiga que eu consigo me conectar é com o oráculo de Delfos, né? Sim. Mas os reis antigamente, né, os reis, as rainhas, sempre tiveram como eu posso chamar, uma forma de conexão. Um mago, um oraculista, alguém que conseguisse conectá-los, né, com o divino, com o plano maior. Para quê? Para que eles decidissem sobre tudo, sobre guerra, sobre o futuro da nação. Sim, não é? Sim. Então, os oráculos, na verdade, hoje, graças a Deus, mais popularizados, né, Carol? Sim, super. E eu também fico assim imensamente feliz de nós termos acesso livre a essas informações, a cursos. Se eu quiser fazer um curso hoje, é possível. É possível, eu dou o curso de tarô. E o meu curso de tarô você vai vivenciar, é uma jornada, né, de vivenciar o tarô dentro de você. E o último módulo, ele vai
eu misturo todas as técnicas que eu conheço com o tarô. Então, é o tarô com a numerologia, o tarô com a astrologia, o tarô com a cabala. Com a cabala. E o tarô com a alquimia. Existe uma coisa dentro do tarô que a gente chama tarô alquímico, que ele forma energias e que a gente consegue, através da ausência das cartas do tarô, entender o que está faltando para aquela pessoa no momento. Olha. Então, é através da alquimia do Essa tarô. novidade é para mim, esse tarô alquímico. Mas o tarô... Já me interessei aqui, gente. Gente, eu sou extremamente leiga nesse assunto, então eu vou perguntar como quem nunca... Como leigo, né? Isso, Nunca nem vi, porque eu não conheço. Então, tarô são cartas, São né? cartas. Que tem figuras, é isso? São cartas que têm desenhos, né? E assim, desde que a gente nos entendemos por humanidade, as pessoas elas se comunicam através de imagens, Sim. né? Então, os arquétipos dentro dos arcanos maiores do tarô são arquétipos que estão instaurados, enraizados na humanidade desde os primórdios. Então, é como se a gente pudesse... Você vai olhar para uma carta e você vai ter uma sensação muito parecida com a que eu vou ter. Porque isso está instaurado no inconsciente coletivo. São arquétipos. São arquétipos, certo. exatamente. Então, esses são os arcanos maiores. Que arcanos maiores nada mais é do que segredos maiores. Né? Então, é uma energia do inconsciente coletivo que domina você naquele momento. Os arcanos menores são ações do dia a dia, como a gente lida com aquela energia maior. Então, são segredos menores, né? Então, essa é a palavra real dos Eu tenho arcanos. uma pergunta que para mim é muito pertinente, né? Para mim, porque veja só. São cartas, e a gente sempre ouve falar de cartomante, leitura de carta, baralho, enfim. Qual é o tipo de pessoa que pode ou não passar por uma leitura de tarô? Por que eu pergunto isso? Existem pessoas muito sugestivas e dependendo da pessoa que está fazendo a leitura, às vezes pode ser uma leitura agradável, porém, às vezes pode não ser agradável. E, se não me engano, há um tempo atrás teve uma situação bem delicada, não sei se vocês viram, de alguém que foi ler a carta e a pessoa falou que ia morrer, então... Você já viu? Que a própria pessoa ia morrer? É, que a pessoa que estava fazendo leitura disse que aquela pessoa que estava passando por consulta iria ter um problema, né? Então, até que ponto isso, Carol, é perigoso? Porque é uma responsabilidade. Porque se você tá lá lendo uma carta e a pessoa tá lá aberta e aí ela fala algo que aquilo impacta de uma forma negativa, uma responsabilidade, né? Como então, é que funciona? Assim, eu tenho uma premissa que é o seguinte: a pessoa que vem falar comigo sobre tarô, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Perfeito. Por quê? Porque, de novo, a gente está falando sobre autorresponsabilidade. É sobre como você lida com aquilo que chega até você e não o que chega até você. Quando a gente vai falar sobre futuro dentro do tarô, imagina que todas as vezes, o passado, o presente e o futuro, eles estão acontecendo aqui agora. Todo mundo tem acesso a isso. Você pode se desenvolver e você pode acessar isso de uma forma mais fácil, e você pode não acessar. Se eu tenho um portal que se abre para mim no momento que me fala sobre uma morte, é porque eu tenho condição de mudar aquele destino. Se é uma coisa que efetivamente precisa acontecer, nem vai aparecer no tarô. Ótimo. O tarô não revela. Então, por exemplo, uma vez eu tava com um monte de taróloga e a gente estava fazendo uns exercícios de treino sobre tarô e todo mundo tirou para uma menina que a partir de um mês tal ia acontecer uma coisa grandiosa para ela, que ia ser muito maravilhoso, não sei o que, que ia ser muito rápido, ia ser uma virada de vida para ela. E o que aconteceu foi que naquele mês a mãe dela faleceu. Só que o que aconteceu? Do nada descobriu que tinha um câncer, em 15 dias a mãe faleceu. Tinha que acontecer. Sim. E por que apareceu pra gente que ia ser melhor? Porque ela tinha um relacionamento ultra tóxico com a mãe. Então ela não vivia, ela vivia aprisionada naquela relação. Então a partir daquele momento foi uma libertação para ela. Foi quando ela virou a imperatriz, né? Porque apareceu muito a carta da imperatriz para ela. Então é muito sobre, primeiro, a pessoa ter responsabilidade na hora de passar a mensagem. Segundo, a pessoa que está recebendo entender que o tarô é ela
e que não é porque apareceu aquilo ali que vai acontecer daquele jeito. Você pode mudar. O que você não gosta de ouvir ali, você muda. Igual na astrologia que a gente tem um mapa, uma direção. Sim. E se você não gosta daquela direção, você tem como mudar. E como a gente sempre diz aqui, tudo é bom. Sim. Só existe o bem, né? Mas então, porque essa morte para essa menina foi bem. Né? Sim. Eu na entendo verdade, como um acho bem. que a vida toda, por pior que aconteça algo, sempre é para o nosso melhor, né? Mas nem todos interpretam dessa forma. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. O que aconteceu comigo não foi para o melhor? Foi pra melhor. Hoje eu entendo assim, né? Uhum. Mas muitas pessoas não entendem. Então, nós estamos falando para muita gente Sim. que não entende. Então, e essa coisa de cartomante, né, que antigamente o pessoal falava, às vezes eu tinha até um pouco de medo de passar por leitura. Na verdade, não é nada disso, né, Carol? Então é só um direcionamento também, né? Eu acho que o jeito melhor das pessoas se prepararem para isso é entender a leitura do tarô como um direcionamento de que vai trazer essa paz, assim, para você tomar a melhor decisão, para você fazer as melhores escolhas, que não é um destino, aquilo que vai acontecer. O que é para acontecer e que não tem como você movimentar a energia, nem vai aparecer no tarô. Ô, Carol, e tudo é probabilidade, não é? Se você fizer o movimento, é assim, ó, com tudo que você tem hoje, da forma que você tem agora, nesse momento, o tarô vai abrir para uma solução que você tem, com tudo que você tem agora. Se amanhã você tomar uma decisão diferente de tudo isso, o tarô já mudou. Porque eu vejo tudo como probabilidade, possibilidades Sim. que você pode aproveitar ou não, né? Carol, você falou que você dá cursos, então, né? Sim. Como é que é o basicão de um curso de tarô? É um básico, intermediário, avançado? Ou como funciona? Então, na verdade, esse é um curso Eu de ia tarô. querer saber também. Esse é um curso de tarô que vocês vão, né, aprender a fazer a leitura do tarô, usar essas energias para ajudar no seu dia a dia, mas mais do que isso, se autoconhecer através das cartas do tarô. Tá. E como eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas, assim, para mim tá tudo conectado dentro dessa área holística, né? Então, eu sou numeróloga, astróloga, então eu fui juntando tudo que eu conheço para poder aumentar a sua capacidade de leitura na energia do tarô. Sim, é uma junção Uma de junção. técnicas, de ferramentas, né? Então, são 3 meses de curso que a gente vai fazer. O primeiro mês é sobre os arcanos maiores, você vai vivenciar os arcanos maiores, depois você vai vivenciar os arcanos menores. No segundo mês. E o terceiro mês eu misturo com tudo, que é numerologia, astrologia, cabala e alquimia. Ô, Carol, e quais os tarôs que você gosta, que você usa, que Essa você é uma boa pergunta. indica? Tem vários tipos de tarô, nem Tem vários sabia. tipos, ó. Não, porque Olha lá, quem gente. sabe, eu já Olha só, tenho eu não sei de nada. Então é assim, ó, a primeira coisa que a gente como leitor, né, a gente precisa deixar que o tarô escolha a gente, porque existe um tarô que fala com a gente. Que legal. Por exemplo, eu tenho um tarô que só aquele tarô responde as minhas perguntas. olha que coisa. Mas eu leio com para qualquer um, eu leio com qualquer tarô, entendeu? Ô, Carol, é que nem a varinha do Harry Potter, então? É tipo isso. A varinha te escolhe? É isso aí. Então, o que acontece? Existe... o curso que eu dou é de qualquer tipo de tarô, é para você aprender a ler qualquer tipo de tarô. Por isso que você vai olhar para o tarô e vai ver qual que conversa com você, para você poder ter mais facilidade na identidade daquilo, com aquilo que fala com você mais forte. Tá. Né? O que identifica um tarô? São as 78 cartas, que são os 22 arcanos maiores, mais os 56 arcanos menores. Então, que dá o total de 78 cartas. Acima disso, já não é tarô, é oráculo, a gente chama de oráculo, tá? Tem cartas, por exemplo, os arcanos menores que consideram princesas e tal, e aí começa a sair um pouco da linha do que é o tarô de fato. Então, a leitura que a gente vai fazer é do tarô tradicional. Dentro do curso, eu espelho muito o tarô de Marsella, o tarô de Waite e o mitológico. Eles têm uma pequena diferencinha entre eles, mas a gente fala sobre isso também. Eu sou formada no tarô egípcio, então volta e meia eu falo sobre o tarô egípcio, que é um pouco diferente também do tarô convencional. A partir do... É o número de cartas ou egípcio? É o mesmo número de cartas, só que
Os arcanos menores do tarô egípcio são completamente diferentes dos arcanos menores do tarô convencional que a gente conhece. Mas é melhor aprender o convencional primeiro, né? Primeiro, sim, mas eu sempre vou citar, eu sempre falo sobre o tarô egípcio porque ele tem uma simbologia muito forte e que a gente pode pegar como referência para as nossas leituras nos outros baralhos. Entendeu? Carol, qualquer pessoa pode ler o tarô ou precisa ter um dom especial? Não, qualquer pessoa pode ler e dentro do curso você vai desenvolver a sua intuição para você poder ler cada vez melhor, entendeu? Então, quanto mais você se conectar com as cartas, mais você vai conseguir identificar aquela carta, você vai entender as mensagens que ela tem para te dizer e você vai desenvolvendo a sua intuição conforme você vai se conectando com elas. Entendi. As pessoas... Não, só ia perguntar se esse curso que você dá é presencial, é online, é misto? Como... É online ao vivo. Então, eu não gosto das aulas gravadas, né? Então, eu faço online, gravo as aulas para quem não conseguir assistir e depois a pessoa vai ter durante 6 meses aí o acesso até ela poder aprender. Exatamente. Ah, que legal. Então, as pessoas que vão procurar, por exemplo, quem quiser fazer o curso de tarô, geralmente as pessoas que fazem o curso é para ler para elas ou para ser uma profissão? As minhas alunas, a maioria é para ler para elas. Olha porque só. é uma ferramenta de... Eu tenho uma coisa que eu aprendi, né, durante a minha jornada, que é trazer leveza para os processos, né? Porque a gente já tem uma vida onde a gente tem que lidar com coisas que a gente não... que são desafiadoras, né, do dia a dia. Então, para mim é muito importante a gente se autoconhecer, entrar em contato com as nossas feridas de uma forma leve. Mesmo que às vezes a gente chore eventualmente, que a gente entre em contato com algumas dores, aquilo seja uma espécie de uma diversão, vamos dizer assim, que vai se tornando uma diversão, né? E o tarô é exatamente isso, no meu entendimento. Então, é uma forma de você se autoconhecer, de você se encontrar com as suas dores, com as suas mazelas, né, vamos dizer assim, de uma forma divertida e leve. Então, pode ser para qualquer pessoa que queira se aprofundar e se conhecer através de uma forma mais divertida. Muito bom. Isso. Interessantíssimo. Com certeza. Carol, você tem alguma turma aberta ou que vai abrir nesses próximos dias? Eu já estou abrindo a turma agora, que vai começar no dia 10 de junho. Já tá agora, o mês que vem. Mês que vem, já está aí. E aí, a pessoa que se interessar em fazer um curso com você... Sim. deve ter já um tarô comprado, ou ela tem tempo para comprar depois? Como que... O ideal é que você já comece o curso com um tarô. Então, já vá buscando a partir de agora qual que é o seu tarô. Né? Então, quem se interessar em fazer o curso com você, entre em contato e aí você já passa essas orientações sobre qual tarô. É na internet que a gente compra a pessoa, o tarô, né? Sim. E aí essa conexão, você vai olhar e falar, não, é esse que eu me conectei. Isso. Exatamente. Tá, interessante. É isso. Se eu puder dar uma dica, o de Marcelle é o mais desafiador de aprender. Então, quem quiser comprar o outro... Que é o de Marcelle. Não, outra opção que você deu. O tarô de Waite ou o mitológico. O tarô de Waite, ele é bem querido entre os tarólogos. É o que eu mais gosto, na verdade. Então, estamos em casa. É o que eu mais gosto. É isso, gente. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Não, eu queria saber do curso, né, que você falou, vai deixar o link aqui para fazer, né? E é uma ferramenta também, né, Carol, de autoajuda, como sempre a gente está falando, né? Que é uma autoajuda, autoconhecimento, tudo que você puder agregar, né? Como ferramenta para essa jornada aqui, às vezes desafiadora, mas também com diversão, né, com essa conexão. Então, é uma oportunidade de ouro, né? Com certeza, né? E como eu sempre digo, antigamente a gente tinha dificuldade até para adquirir livros, não é? Quando eu comecei a estudar acupuntura, a gente tinha dificuldade em comprar livros mesmo, né? Quanto mais essas outras artes, né? Sim. E hoje, por isso que eu falo que eu amo tecnologia, eu adoro a internet,
porque isso facilitou Facilitou. muito a nossa vida, né? Você poder adquirir um curso assim e fazer ali no conforto da sua casa, acho que não tem preço mesmo, É né? verdade. É maravilhoso. É. Então, Carol, para encontrar você, como a gente faz? No Instagram, @Ana com 2 N's, Carolina Guzmán. Lá tem todas as informações, tem alguns vídeos explicativos também para quem ficou com dúvidas. Quem tiver dúvida também quiser me mandar mensagem, fica à vontade, que ali também tem meu WhatsApp, tem tudo aí. Tá, só mais uma coisa que eu queria saber. Além dos cursos, você também faz a leitura se a pessoa se Faço a interessar? leitura, não abro para perguntas, porque as pessoas são muito loucas, então não dá para perguntas. Mas aí como é que... Mas eu abro a Roda da Vida e faço sessões, né, de tarô com Roda da Vida e perguntas aí depois que faz a Roda da Vida. Normalmente quando eu faço a Roda da Vida já meio que eliminou todas as perguntas, entendeu? Tá, então aí a pessoa manda os dados, você grava a sessão Não, ou faz online vivo, com a pessoa? é ao vivo. Ah, muito legal. Então não precisa também estar presencial e Não qualquer precisa. pessoa pode fazer. Não precisa. Muito legal, cara. É isso. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito obrigada Eu que por mais agradeço, uma mais uma aula, vez. né? Pra gente saber de coisas diferentes, assim, né? Que pra mim realmente era diferente, nem sabia. E você vê, Rô, quanta coisa tem pra gente aprender ainda nessa vida, né? A gente acha que já sabe muito, mas quanta coisa legal, né? Quanta coisa bacana que vai acrescentar, que vai ajudar o nosso dia a dia, tem pra gente aprender nessa vida, né? Então, Tudo que vai levando a gente pro centro, né? Pro seu autoconhecimento, o eu interior, né? Sim. Tudo que ajuda, porque cada pessoa é de uma forma, né? Às vezes tem várias pessoas aqui que talvez seja a porta de entrada, né? Eu preciso fazer essa leitura de tarô. Ou às vezes um mapa astrológico, ou sei lá, qualquer coisa que te posicione novamente para a tua rota. Para que Hoje, chegue, né? Eu acho que nós estamos num momento do planeta, né, em que isso está se abrindo cada vez mais, né? Hoje mesmo, uma pessoa que está morando em Santa Catarina me mandou uma mensagem pela manhã dizendo: Cristina, eu estou sentindo um chamado para a espiritualidade, eu queria fazer alguma coisa nessa área, não sei por onde começar, por onde você me orienta? Então, Josi, aqui, ó, um bom caminho para começar. Pelo tarô, pelo oráculo, né? Vou mandar esse vídeo especialmente para ela, né? Porque às vezes o chamado, né? Às vezes o chamado que teve para uma pessoa talvez não seja o mesmo para você e para outra. Exatamente. E às vezes a pessoa se encanta pelas cartas, claro, né? E por curiosidade, e a curiosidade leva a perfeição, né? Porque é uma história tão maravilhosa, né? Sim, dos tarôs. Eu tenho uma amiga, uma terapeuta maravilhosa, você entra no consultório dela, ela tem uma mesa com tarôs assim de várias partes do mundo, de várias nacionalidades, e é incrível só de olhar, né? Sim. Quanto mais de aprender sobre cada... Para mim é uma diversão. Muito bom. Então, gente, obrigada para quem ficou até aqui. Não esquece de deixar o like, por favor. Né? Deixem o like. Precioso. Se inscreve. Se vocês tiverem perguntas também, deixa aqui que depois a gente, se ela puder, depois dar uma olhadinha, né? E responder. E compartilha o vídeo com quem vocês acham que vai gostar do assunto. E é isso, por hoje é isso. Muito obrigada. E vamos para a próxima turma com a gente. Verdade. A gente é muito bom. Certeza que nós vamos estar lá, né, Rô? Então, muito obrigada e até o próximo. Tchau. Tchauzinho.